Jejum, abrindo a porta para as promessas de Deus. Escrito por Jentezen Franklin. Não é uma obra sobre troca com Deus, mas uma revelação poderosa sobre os princípios do jejum, fundamentados na disciplina, no amor e no temor ao Senhor. Ao longo da leitura, nossa mente é aberta para compreender a verdadeira importância do jejum no relacionamento com Deus. Por meio das histórias bíblicas, vemos exemplos de vitórias, quebrantamento, transformação e até alerta sobre uma falsa espiritualidade. É um livro pequeno no tamanho, mas profundo no conteúdo, trazendo muitas chaves espirituais para quem deseja crescer na fé e entender mais sobre o propósito do jejum na vida cristã. Vale muito a pena conhecer essa obra completa. Jejum, fé e paciência. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneas à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses 1, 10 a 12. Não me lembro exatamente em que série eu estava, mas fizemos uma experiência no ensino fundamental que deixou em mim uma impressão que durou até a vida adulta. A professora nos disse para guardarmos as nossas embalagens de leite do almoço para uma ocasião especial. Devíamos levá-las para a sala de aula, onde as lavávamos e cortávamos a parte de cima. Então ela abria um grande recipiente de terra preta para adubo. Colocávamos algumas colheres dessa terra dentro de nossas caixas. Ela entregava a cada um de nós uma grande semente de feijão, e nos dizia para plantarmos a semente na terra, fazendo um pequeno buraco com o nosso dedo, deixando a semente cair. Depois de empurrar a terra preta para dentro do buraco, reguei a semente. Coloquei o meu nome na caixa com uma fita adesiva, e coloquei-a na janela ensolarada ao lado da caixa dos outros alunos. Todos os dias, quando aquela aula começava, eu corria até a janela com os outros alunos para ver o que estava acontecendo com as sementes. Não podíamos ver nada, até o terceiro dia, quando um pequenino pedaço de broto verde começou a aparecer em algumas das caixas. Por volta do sexto dia, a maioria das caixas tinha brotos verdes, e algumas até tinham folhas aparecendo. Mas a minha não. Durante 6 dias, eu corri ansiosamente até a janela para olhar a minha caixa. Não havia nada a não ser terra. Eu a regava como todos os outros. Ela estava no mesmo sol que todas as outras estavam, mas nenhum broto aparecia. Perguntei-me se a minha semente ainda estava ali. No 7º dia, eu já não conseguia mais suportar. Cheguei à aula antes dos outros, e usei meu dedo para cavar a terra, para ver se minha semente ainda estava na caixa. Eu a puxei, e com certeza ela havia começado a brotar. Minha professora entrou nesse instante. Quando ela viu o que eu tinha em meus pequenos dedos, ela explicou gentilmente que eu realmente deveria ter deixado a semente quieta e ter simplesmente esperado. Como eu havia retirado a minha semente da terra muito cedo, eu havia destruído minha colheita. Ela estava certa. Todas as outras sementes cresceram fortes e altas. Não demorou muito para que estivessem cheias de diversas vagens de feijão, muito mais numerosas do que a única semente que havia sido plantada. Não cave ao redor da sua semente. E aquela pequena experiência de infância permaneceu comigo por tanto tempo, porque através dela aprendi que fazemos o mesmo com nossa vida espiritual. Recebemos uma palavra do Senhor, ela é apenas uma semente, mas plantada bem fundo em nosso coração. Deus vai me abençoar. Sou altamente favorecido pelo Senhor. Deus vê a minha necessidade e atenderá. Ele protegerá a minha família e salvará os meus entes queridos perdidos. As montanhas que você enfrenta parecem tão altas, mas você pega aquela pequena semente de fé, planta-a naquela montanha e espera. Não demora muito até que a impaciência se instale. As montanhas parecem ainda maiores do que eram antes. E a sua semente não está mostrando nenhum broto, não importa o que você faça. Outras pessoas estão sendo abençoadas, mas nada está acontecendo na sua situação. Você começa a pensar,
Será que recebi mesmo aquela palavra de Deus? Como eu, que me perguntava se a minha semente ainda estava na pequena caixa. Eu sabia que a havia plantado, e não achava que alguém a tivesse retirado. Mas certamente ela devia ter sumido, porque eu não conseguia ver nada. Você acaba ficando desanimado. Você enfia os dedos e retira a sua semente antes do tempo, destruindo a promessa. Do mesmo modo, ouvi pessoas dizerem que elas simplesmente não conseguiam passar de 1 dia ou 2 de jejum, porque ficavam desanimadas. Elas ouviam a sua carne, em vez de continuarem por fé, e se sentiam pior do que quando começaram. O que aconteceu com o andar por fé e não por vista? A fé e a paciência devem andar juntas. Quando um homem levou seu filho aos discípulos, para libertá-lo dos ataques, os discípulos não puderam ajudá-lo. Então ele levou o garoto até Jesus, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia de seu filho. Jesus expulsou o demônio, que atormentava o garoto, e ele foi curado. Posso imaginar como os discípulos começaram a questionar a si mesmos, e uns aos outros. Mais tarde, eles perguntaram a Jesus por que não haviam podido expulsar o demônio. Jesus respondeu dizendo: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mateus 17:20, NVI. Que palavras poderosas Jesus nos deu. Eu o encorajo a meditar nesta passagem da Bíblia, por algum tempo, e não simplesmente passar por ela, como se fosse um território conhecido. As pessoas que enfrentam grandes obstáculos, geralmente acreditam que precisam ter uma grande fé para os superarem. Mas não foi isto que Jesus disse. Ele disse que nada seria impossível, para nós, não se tivéssemos uma grande fé, mas se tivéssemos uma fé, como a menor das sementes. Alguém certa vez me enviou uma semente de mostarda de Israel. Apenas para lhes dar uma perspectiva de comparação. Uma semente de feijão é cerca de 400 vezes maior do que uma semente de mostarda. Mas quando cresce, ela só produz um arbusto pequeno. Por outro lado, uma semente comum, de mostarda, tem apenas cerca de 1 milímetro de diâmetro. E cresce, e se transforma em uma pequena árvore. As árvores de mostarda mais comuns são perenes, crescendo ano após ano, e desenvolvendo um sistema de raízes mais profundo a cada estação. Você poderia tentar arrancar uma dessas pequenas árvores do solo, mas o caule provavelmente partiria, deixando as raízes para regenerar uma nova planta. Este é o tipo de fé que devemos ter. Jesus colocou a ênfase no quanto o nosso Deus é grande, e não no quanto a nossa fé é grande. Com apenas um pouquinho de fé, como uma semente de mostarda, podemos mover montanhas, e nada será impossível. Como cristãos, precisamos parar de medir a nossa fé pelo tamanho do problema. Precisamos começar, em vez disso, a olhar para o quanto o nosso Deus é grande. Precisamos plantar essa semente de fé, independente quanto ela seja pequena, na montanha que estiver no nosso caminho, seja ela qual for, e acreditar que ela se moverá, porque Jesus disse isto. Quando Pedro tentou andar sobre as águas, ele só conseguiu dar alguns passos, porque tirou os olhos de Jesus, e o medo o arrastou para baixo. Quando ele começou a afundar, Jesus tirou-o da água e disse: Homem de pequena fé. MT 14:31. Pedro realmente tinha uma pequena fé, porque era isto que era necessário para andar sobre as águas. Se ele pôde fazer isso apenas com uma pequena fé, imagine o que acontecerá quando essa fé aumentar. Lembre-se da fé. No último capítulo do livro de Hebreus, o escritor nos diz: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram, e imitem a sua fé. HB 13:7, NVI. Como perguntei antes, se o nosso Senhor jejuou, por que nós achamos que não deveríamos jejuar? Não existe nenhum relato de Jesus ter curado alguém, até ele ter voltado dos 40 dias de jejum, que deram início ao seu ministério terreno. Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores do que ele havia feito, porque ele estava voltando para o Pai. Se Jesus não começou o seu ministério antes de jejuar, como é que nós podemos fazer isso?
Ao longo da história da Igreja Cristã, Deus levantou homens e mulheres que estavam dispostos a dedicar suas vidas a Ele e a buscá-lo diligentemente, através do jejum e da oração. Longos períodos de jejum receberam o crédito por terem dado início a esses avivamentos, como foi o caso de Evan Roberts no Laos, que jejuou e orou durante 13 meses por aquele país. Evangelistas de cura como John Alexander Dowie, John G. Lake, Maria Woodworth Etter, Smith Wigglesworth e Catherine Kuhlman, todos entendiam o tremendo poder da fé que estava em operação no decorrer de seus ministérios. Não está tendo resultados? Pode haver ocasiões em que você esteja jejuando e orando e permanecendo firme na fé, mas sente que nada está acontecendo. Não há nenhum broto aparecendo na terra. Lembre-se da fé daqueles que vieram antes de você. Davi disse: Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. SL 35, 13 a 14. Não permita que o inimigo o arraste para baixo através do desânimo. Lembre-se, Deus lhe dá vestes de louvor em troca de espírito angustiado. Às vezes você não sentirá vontade de orar quando estiver jejuando. Você ficará impressionado com a forma como Deus se manifestará. E será como se os céus tivessem descido e a glória tivesse enchido a sua alma. Neste mesmo salmo, Davi ainda não recebeu uma resposta à sua oração, mas ele foi capaz de esperar com fé, proclamando os louvores de Deus. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Versículo 27 e 28. O Senhor recompensará a sua diligência, pois o seu prazer está na prosperidade, na plenitude dos seus filhos. Lembre-se da fé de Abraão, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. HB 11:1. Foi essa fé que lhe foi creditada como justiça, porque ele creu em Deus. Embora o corpo de Abraão estivesse morto no que diz respeito à concepção de filhos, ele ainda desejava ter um filho seu. Deus o desejava ainda mais, e lhe deu a promessa não apenas de um filho, mas também de descendentes mais numerosos que as estrelas do céu. GN 15, 4 a 6. Quando você crê em Deus com relação a alguma coisa, você está exercitando a fé, o que agrada a Ele. Você está sonhando os sonhos de Deus para a sua vida e para a sua família? Você está crendo nele no que diz respeito a fazer com que essas coisas, essas evidências, aconteçam?